E muitas vezes, uma semana depois, esse paciente volta. Eu não coloquei a mão nele ainda, eu só fiz a consulta, só fiz as orientações, fiz a suplementação que ele precisa, desparasitei. E ele volta a falar, Lê, olha isso. A calça já tá mais larga, ele já emagreceu, já tá sentindo mais ali disposta, já tá conseguindo acordar, começou a atividade física. Eu tenho, assim, antes e depois de paciente de 15 dias que eu não coloquei a mão, nem tinha começado ainda o tratamento. E a pessoa já, não, Lê, você não tem ideia. Nossa, eu tô mais disposta, ai, aqueles gases que eu senti, aquele estufamento na barriga, acabou. E começa a emagrecer, por quê? Porque você colocou o organismo para trabalhar, para funcionar. Com coisas boas. Eu ensinei para aquele paciente o que ele precisa fazer para ele estar bem. Até porque ele não vai ficar comigo para sempre, vocês concordam? Ele não vai ficar ali fazendo estética comigo. Apesar de eu viver, né? Que eu tava falando pro Johnny, seria né? ótimo, né? Apesar de não que, tem assim, recorrência. apesar que eu, né, é o que eu vivo. Ah, né? depende, né? Tem gente né? que é bem recorrente Gerar nessas coisas. Mas assim, massagem no dedo, alguma coisa. vamos lá, gente. Pode continuar, muitas vezes continua com a drenagem linfática, né? A pessoa gosta, né? Mas eu quero dizer assim, aquele tratamento mais pesado, Intenso. vamos dizer, não vai ficar, né? O resto da vida ali comigo. Então, qual é a manutenção? Que é a dúvida de muitas pessoas. Mas, Ale, e depois? Eu vou fazer esse tratamento aqui e depois, como que eu vou manter? Aí eu falo, eu te ensinei tudo, né? A questão da alimentação, do sono, da suplementação, atividade física. O intestino em primeiro lugar, gente, tem que estar funcionando, né? Ir ao banheiro todos os dias. Eu tenho, inclusive, uma tabelinha lá dos desenhos do cocô. Aí eu falo, que cocô que você faz? Aqui eu mostro pra pessoa. E aí me fala Você vai ter aqui, que voltar e trazer a tabelinha. qual que é aqui? Não, aí a pessoa fica super... Fazer um podcast porque só na ninguém fica tabelinha. falando, né, assim... Algum médico já perguntou como que você... Desculpa, como você faz cocô? Como que é seu cocô? Eu nunca ninguém me perguntou. Não, a não ser que você vai a alguma coisa muito específica, né? Se for muito Se você for lá no proctologista, ele vai falar. Claro, mas, que o inclusive, assunto eu dele fui é o ano esse, né? passado. Inclusive, eu fui o ano passado. E ele não mostrou nenhuma tabela pra mim. Ele Explicou nada. Ele falou, você vai no banheiro? Eu falei, vou, doutor, todos os dias e tal. Mas eu fui, inclusive, por causa de um problema mesmo intestinal, né? Mas, enfim, eu mostro. Até o paciente fala, nossa... Até isso! Eu falo, até isso, porque eu preciso saber se você tá fazendo direitinho, que formato que você tá fazendo, pra ver se tá ok. Porque se tiver daqui pra cima, tá errado. Se tiver daqui pra baixo, tá pior também. Então, Tem outro. Bom, porque, 10, assim, 15 minutos de podcast, é- ela já explodiu a cabeça. Muito gente, já, eu acho que eu falei demais, né? Não é isso, é que você foi muito além do que eu tinha... Agora, como é que faz? Por exemplo, da onde surgiu isso? Porque a gente, como você falou, a gente tem uma coisa na cabeça e é o que é divulgado muito pelas pessoas, de certa forma, assim, né? Até pessoas que fazem mesmo alguns procedimentos estéticos, igual você falou, que não são, assim, talvez integrativos. Sim. E aí dá uma certa aparência mesmo, que é algo só, como você disse, fútil às vezes, né? Tipo, pra quê, né? Qual o sentido disso e tal? Ou alguns, isso é exagero, isso é... Faz muito vaidade e tal. E aí você apresentou de uma forma o seu trabalho agora que é muito além disso, não tem nada a ver com isso, na verdade. Não. E é muito mais profundo. Mas da onde você... Porque assim, tem um processo, né? Sim. Da onde foi pra você, talvez, a mudança ou o start de que era essa área que você falou, não, é isso aqui. Legal você ter perguntado isso, porque foi assim, eu sou muito inquieta. E Pode, Alessandra. E assim, o que começou a acontecer antes de 2018? Que eu já estava trabalhando com a estética ali, mesmo quando eu trabalhava com o Dr. Zé Ricardo, que é um médico endocrinologista, tinha pacientes que não tinham resultado, né? E aquele equipamento top, uma tecnologia top, tá tudo ok, manutenção de equipamento tá ok, tudo, mas aquela paciente, ela não perdia nada, ela não tinha... Não dava resultado. E aí você olhava pra cara da paciente, ela olhava pra sua cara, aí, querida, paguei, e aí? Porque é isso, né, gente? Vamos lá. Não tá entregando, caiu meu dinheiro. É difícil. Né? E, mas peraí, por quê, né? Como assim? A fábrica estudou esse equipamento para ter resultado.
Eu fui lá, fiz o curso e tal, mas não tá entregando. E graças a Deus, muitos profissionais da área da estética, professores, né? Na verdade, mestres, começaram a estudar o porquê que não dava resultado o equipamento ali, você fazendo só o equipamento. E aí foi quando descobriram que uma falta de vitamina, uma falta de uns sais minerais, uma alimentação balanceada, um sono regulador, reparador. O intestino daquele paciente fazia muita diferença. Então, que não ia dar certo mesmo. Para certos tipos de paciente, aquele equipamento não ia dar certo. Por quê? Porque faltava trabalhar esse dentro. O interior daquele paciente, né? A fisiologia daquele paciente é o que faltava, né? Porque até então a estética não fazia isso. Ela não perguntava como que era o cocô do paciente, a alimentação do paciente. O nutricionista resolve isso. Sabe assim? Não que eu vou passar plano alimentar. Não é também a minha... Mas é minha obrigação perguntar, assim, do que ele come. Nossa. Né? Não se perguntava do sono, nem se sabia, talvez, ali. Ninguém falava que no sono a gente produz vários hormônios importantes para o emagrecimento, para clarear a mancha, enfim, para você dormir melhor, para você ter disposição. Não se falava nada disso, né? Então, graças a esses professores que começaram, mas peraí, nós também não temos resultado, vamos lá, vamos fuçar, vamos pesquisar, que eles descobriram tudo isso. E que aí tínhamos que tratar esse paciente como um todo, né? E aí foi quando, em 2018, eu fiz o curso com uma professora, Ana Júlia, que é da estética integrativa, que ela também fala que ela também não tinha resultados, ela foi buscar o porquê, foi entender o porquê, né? E aí eu fiz o primeiro curso com ela e aí ela abriu meus olhos. E aí eu falei, opa, peraí, são essas as pacientes. As minhas pacientes são essas, né? Que não vai no banheiro, que não dorme bem, que a alimentação tá ruim, que não bebe água, né? Que tem a questão hormonal importante, que tem uma tireoide disfuncional. Então vai ser mais difícil dela emagrecer. Né? Aquele tipo de gordura, um cortisol elevado. Então, um cortisol elevado, a mulher, por exemplo, o homem, né, vai ter uma barriga mais saliente. Então, são tipos diferentes de gordura. Uma paciente que tem mais culote, ela tem mais hormônio ali feminino. Então, assim, eu fui entender melhor tudo isso. E foi aí que eu comecei a ter mais resultados. Né? Então, essa minha inquietude que me trouxe buscar... Opa, peraí, mas por que não está dando resultado? Né? Só a parte, digamos assim, de aparelhos, a parte de sistema não era suficiente. Você precisou complementar. Complementar. Na verdade, aí, o principal até é esse, né? O complemento? Assim, sabe, o equipamento, lógico, hoje a tecnologia está cada vez melhor. Mas também, se eu não trazer esse paciente para a realidade, no sentido dele dormir bem, se alimentar bem... O intestino está funcionando, pode ser a melhor tecnologia. Mas não vai ter resultado. Ou vai ter muito pouco. Ou até mesmo uma lipoaspiração que ela fizer não vai solucionar o problema dela. Não vai, porque logo depois de um tempo ela vai engordar de novo. Mesmo com uma lipo. Que foi o que a Gabi comentou, né? Que ela falou, eu fiz uma lipo, né? Mas não adiantou nada. Não adiantou, porque não cuidou dentro. Ela não cuidou dentro dela. Eu falo, nós somos um aquário. Se esse aquário tá sujo, esquece, né? Não vai. O peixe vive no aquário sujo. Fica limpando o vidrinho por fora e... O peixe não vive no aquário sujo, né? Então, o nosso organismo é a mesma coisa. Eu falo, tem a nascente e tem o rio. Eu explico muito isso pro paciente, né? Eu falo, tem a nascente e tem o rio. Não adianta você só limpar o rio. Você tem que deixar a nascente limpa. Pro rio ficar limpo, né? Então, não adianta você só limpar isso aqui, ó. Mas aqui tá sujo. Não adianta você ficar tirando ali, que é o fora, vamos dizer assim, é o equipamento. Passa equipamento, tô fazendo equipamento. Mas aqui tá sujo, como que não vai? Não tipo adianta. assim, a pessoa tem celulite, aí te procura. Eu queria melhorar o aspecto da pele e tal. Aí você faz o tratamento, legal, até melhora, até deu um resultado. Só que aí a pessoa continua com os mesmos hábitos, que aí volta, voltou tudo. Isso, não permanece aquele resultado. E até porque é o que eu falo também. Ninguém vai ficar, não pode ser uma coisa muito restritiva também, né? Eu tomo muito cuidado ali no consultório em explicar para a pessoa, porque assim, claro, não é nunca mais eu vou comer tal coisa, um açúcar, por exemplo. Claro que a gente já sabe que faz muito mal,
causa câncer, enfim, né? Mas Infecciona assim, tudo, não né? é proibido. Ah, não vai comer mais glúten. Claro que a gente sabe que o glúten é diferente hoje em dia, porque é. Né? O trigo mudou. Não vem falar que é igual né, à época dos nossos avós, porque é mentira, né? Mas assim, o que ela precisa entender é que assim, eu vou mudar ali uma semana. Claro, final de semana eu fui viajar com o marido, com as crianças, pisei um pouquinho ali na jaca. Não vai ser isso que vai acabar com o tratamento dela. Não vai. No dia seguinte, ela vai retornar ali os hábitos dela e tudo ok. Acho que a Gabi deve ter falado isso aqui também, enfim, né? Sim, ela falou. É uma coisa que, assim, ninguém não é... nunca mais vou comer mais nada, não posso tomar uma cerveja. Não, você pode. Você precisa ter o controle, a constância de mais fazer certo do que errado. É uma média, né? A média tem que ser positiva. Então, assim, é o que eu falo pro paciente. Claro, um dia de errado não vai acabar com uma semana que tu fez certo. Né? Claro que dependendo da quantidade de cerveja que você bebeu, aí também, né? Mas, acaba com falar, Alessandra, voltou tudo. Mas quando você tá bebendo assim, cerveja todo final de semana? É o que eu falo pro paciente, é um conjunto. Eu te vejo geralmente uma vez por semana. E os outros dias? Então é você também com você. Você tem que conversar com você e falar, opa, peraí, né? Vamos lá, né? Mas eu busquei, voltando ali, essa minha inquietude em busca do porquê aquele paciente não tem resultado, foi isso. E aí, daqui pra frente, não tem, é o que eu falo, não tem como voltar pra trás, sabe? Então, assim, às vezes a pessoa manda, eu quero fazer um plano aí de 10 sessões, um pacote. O pessoal fala que era um pacote de 10 sessões. Eu falo, ai meu Deus, dá um negócio em mim. Pacote que antigamente vendia, né? Um pacote de 10 sessões de radiofrequência, pacote de 10 sessões de ultrassom. Eu não vendo mais isso, né? Vamos agendar a sua consulta, deixa eu te conhecer o seu interior ali, ver o que você precisa. E muitas vezes, com menos sessões, você tem resultado, sai mais barato. E não é pacote de 10 sessões, né? E muitas vezes até aquele equipamento também não é para aquela pessoa, né? Não é indicado para aquela pessoa. Quando você explica essa logística toda aí, antes de você falar o valor ou o que é adequado para aquela pessoa, como é essa aceitação? Como é essa... Tem gente que às vezes não aceita, né? Aí vai, não, mas sabe o que é, Ale? É só uma pancinha. Sabe aquela pochete? Não é quase nada.